Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui hoje, normalmente a gente fala com alegria, né? Mas hoje a gente está entristecido, no caso eu, minha família, muitos amigos também, porque um pastor, amigo nosso, professor, na verdade, um professor nosso de teologia, descansou ontem no Senhor, hoje vai ser o velório dele, e assim, infelizmente a gente não vai poder ir, período aí de quarentena, vai lá no seminário de teologia, o corpo vai ser velado lá, foi autorizado, desde que siga, né, as normas de segurança, e vai ser até transmitido. Então, muitos alunos, ex-alunos, né, pastores já formados, ele já trabalhou muitos anos dando aula, décadas dando aula, então tem muita gente no ministério, que foi aluno desse pastor, pastor Luiz Nunes, e ele vai deixar uma saudade muito grande. Então a gente está triste. Eu fiquei pensando no que a gente poderia dizer, mesmo a gente desejando aí um bom dia a todos, a gente está dizendo o porquê que a gente está um pouquinho triste. A mensagem de hoje está em Apocalipse capítulo 14, verso 13. Nós vamos falar do, dos mortos. Somos apenas um número? Como é os mortos na questão do grande conflito? E não era esse o tema, né? Eu estava falando sobre juízo, seria hoje o juízo, mas diante disso que aconteceu, eu acho que vale a pena a gente meditar um pouquinho. E ao final da mensagem, eu vou tentar pelo menos mostrar algumas coisas, uma foto, um videozinho. Ele era muito, muito amigo dos pastores, aconselhava, apesar de ser professor, ele não tinha essa distância do professor com o aluno. O pessoal chamava carinhosamente de Luizão. Ele era doutor em teologia, mas ainda assim chamavam sim de pastor, de doutor, mas muitas vezes chamavam também de Luizão. E ele vai deixar um legado grande. Muitas das coisas que a gente fala é do que ele falou. Uma das frases que eu tenho marcado no meu coração, ele foi meu professor, foi professor da Nígia, ele entrou na formatura da Nígia, na época eu era noivo da Nígia, eu entrei também, mas na hora que ela entra na primeira vez para descer em direção à colação de grau, ela desce junto com o seu professor favorito, que era o pastor Luiz Nunes, e ele vai ali. Tem essa foto, eu vou ver se eu consigo colocar aí no vídeo também no final. E uma das frases que ele fala, e eu sempre uso nos meus sermões, é: tenha coragem de falar, tenha coragem de pregar, porque alguém vai ter coragem de escutar. Nunca esqueci disso. E eu sempre peço a Deus coragem para falar mesmo, falar algumas coisas às vezes duras, porque ele dizia: tenha coragem de falar, tenha coragem. O ministério não é para os fracos, o ministério não é para os covardes, o ministério é para aqueles que têm coragem de falar. Fale, tenha coragem de falar, porque vai ter alguém com coragem para escutar, e aí escutando pode mudar de vida. Mudou a minha vida, com certeza o Evangelho de Deus mudou a minha vida, e através desse Evangelho eu tenho usado para mudar outras vidas, né, com a graça de Deus, e o Evangelho mudou a vida dele também. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados que morrem desde agora no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Esse é um texto muito, muito, muito bonito. Quando a gente lê o contexto, a gente está nas três mensagens angélicas. Ele vê o João, né, a partir do verso 6, fala do juízo, fala da marca da besta, fala de que a Babilônia caiu, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. E nesse contexto de voz, que era um anjo voando pelo meio do céu, pregando e falando, aparece uma quarta voz.
Enquanto que nas três primeiras aparece um anjo falando em grande voz, ou seja, o anjo falando, essa quarta voz aparentemente não fala a palavra anjo, mas é como se fosse uma voz ecoando no meio dessas três vozes. Não é uma voz a mais, como se fosse assim, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro anjo, e aí agora veio um quarto anjo. Mas essa voz, ela ecoa no contexto das três mensagens. Por isso, talvez o profeta não quis escrever que veio de um anjo. E também, ou de um mensageiro, né? Porque anjo quer dizer mensageiro. Mas essa última voz aqui pode ser distintiva ou distinta dos outros, porque pode representar de uma divindade, da própria divindade falando. Então, veio as três mensagens, os anjos avisando a todas as nações, e para que João não ficasse apenas olhando para as nações, é como se Deus falasse uma última voz. E eu quero ler com vocês, porque eu gosto, né? Nesses últimos tempos, a gente sempre tem pregado e lido, tentado traduzir. Eu tenho aqui dicionários, né, de grego, de hebraico, e eu gosto de traduzir palavra por palavra, para a gente entender um pouquinho melhor. É lógico que sempre tem uma interpretação, né? Porque a gente traduz as palavras e aí depois, na hora de montar a frase, a gente coloca da melhor maneira possível. E eu queria ler com vocês, porque quando eu fiz isso hoje também, o texto ele sempre fica mais profundo, eu consigo compreender mais. Eu acho que vale a pena, né, passar para vocês também. O texto que fala bem-aventurado, quando a gente lê nesse contexto, o que que a gente entende primeiramente? Primeiro que Deus está nos dizendo que descansem, as suas obras vão estar acompanhando você. Bem-aventurados. Muitas vezes a gente sofre, e a gente está sofrendo, a gente está entristecido. Fui aluno tanto do pastor Luiz Nunes, quanto do filho dele, pastor Leonardo Nunes, que hoje é diretor do SALT, do seminário. Dois homens de Deus, e muito provavelmente hoje o pastor, né, diretor do seminário, ele deve falar alguma coisa, mas deve ser muito difícil controlar as suas emoções nesse contexto. E ele faz parte da nossa vida. Era ele que ia fazer o casamento meu e da Nígia. A gente foi na casa dele e falou, e assim, quem conhece, né, falou, pastor, a gente queria que o senhor fizesse o nosso casamento. Eu sou carioca, ele também era carioca, e ele implicava com isso, né? E falava, ele tem um jeito de falar, né? Malandro e tal, e aquilo outro. E aí, quando ele me viu a primeira vez andando com a Nídia, ele sentou do nosso lado e falou assim: um bando de homem aqui, teve que vir um carioca para levar uma mineira. E dessa maneira, sabe? A maneira que ele tinha de falar, ele brincava, dava as aulas, repreendia. Quantas vezes a gente via choro nos olhos, na lágrima, lágrimas escorrendo. Ele pregava com fervor. E ele também repreendia quando tinha que repreender. Por isso que as pessoas chamavam ele de Luizão, de pai, de amigo. Vai fazer muita, 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 muita falta. E quando a gente foi convidá-lo, ele disse assim: Eu não posso aceitar. Eu faço uma coisa simples. E eu ia casar, a gente chamou ele lá no IAN, mas a gente ia casar em Belo Horizonte. Não, precisa não. O dinheiro que vocês vão gastar comigo, para passar de avião, essas coisas, eu vou ter que levar minha esposa, fica. Fica para vocês usarem para lua de mel, para isso vai fazer diferença. E a gente aceitou. A gente chamou um outro pastor, mas ele seria o nosso pastor. E eu quero ler com vocês esse texto porque fala um pouquinho, diz assim, olha só. Também escutei uma voz, um discurso no céu, o sentido é de discurso do céu, afirmando, ou seja, registre. Quando fala a expressão aqui, escreve, é literalmente registre
Anote, bem-aventurados, felizes, felizes, extremamente felizes. Quem? Os que dão o seu último suspiro, os que morrem. Só que esse último suspiro não é para qualquer um. Aqueles que dão o último suspiro, estes que daqui em diante morrem no Senhor. Está falando do tempo presente agora, do tempo em que nós estamos vivendo. Quando fala estes que daqui em diante, não que do passado não prestavam, quem morreu se perdeu, sabe? O pessoal da Idade Média, não, está falando do contexto das três mensagens. Estes que daqui em diante morrem, dão seu último suspiro diante do Senhor, o Senhor sendo testemunha. E diz assim: sim, o Espírito Santo verdadeiramente afirma. Aqui diz que assim diz o Espírito. É o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo verdadeiramente afirma. Então, essa voz é a voz do nosso Deus. Por isso não apareceu um anjo dizendo. É a voz vinda de Deus, é a voz vinda do Espírito Santo dizendo: eu verdadeiramente afirmo que descansem. Essa palavra descansar é no sentido de recompor as energias, mas também significa manter quieto, calmo e paciente. Você já viu a morte de um justo? Você já viu alguém deitado ali né, no caixão e aí você vê calmo e quieto? Porque o texto quer dizer que eles estão descansando, eles estão recompondo as suas energias. É verdade que essa recomposição de energias nos causa dor porque por um momento a gente está separado. Mas não se esqueça, Deus nos ama. E diz assim: recompõe as energias, mantém calmo e paciente, mantém quieto deles mesmos, de suas aflições e tristezas. Ou seja, a morte é para que os justos descansem das suas agonias e tristezas. Todos nós, eu tenho as minhas lutas. O pastor tinha as dele. Uma delas, ele falava assim, que ele gostava muito de televisão. E a gente perguntava, pastor, por que o senhor não tem televisão em casa? Ele ia assistir jogo, ele era torcedor do Vasco, e ele vinha assistir lá no residencial o jogo do Vasco. E a gente falava, pastor, por que o senhor não tem televisão? Não, eu iria ficar vendo televisão o tempo todo e isso não é bom. Então, eu com a minha esposa, não, nunca vamos ter essa televisão. Tiramos televisão de casa, ou seja, ele reconhecia e ele era feliz assim, sabe? A Bíblia está dizendo é a hora de descansar. Descansar de quem? Deles mesmos, das angústias e as aflições que eles sofrem. Porque a gente vive num mundo mal, queridos. Era a hora do grande pastor Luiz Nunes descansar, descansar de suas aflições, de suas angústias. E ele deixa um legado para mim e para você. Além do mais, aí a Bíblia não termina só nisso. A Bíblia diz assim: além do mais, aqui diz assim: pois as suas obras o acompanham. No original é além do mais, deles mesmos e dos seus empreendimentos, ações e atos os acompanham. Ou seja, os empreendimentos que ele fez, as ações, a maneira como ele pregou o evangelho acompanha, as obras, as ações e atos deste homem acompanham. E no sentido também original, precedem. Ou seja, quando a gente vai falar desse nome, vem a lembrança das coisas, precedem dele. E aí tem um sentido também, isso que eu achei intrigante, o sentido de apoiar o seu partido. Vou terminar, olha só, lendo de novo. Além do mais, deles mesmos, os seus empreendimentos, ações e atos os acompanham, os precedem, no sentido de apoiar o seu partido político. Percebeu que o nosso partido político não é daqui da terra, não é da situação, não é da oposição, mas é dos céus. Estamos nós defendendo isso, o reino dos céus. E eu termino de fazer a última oração.
Este homem que eu estou falando, ele apoiou um grande partido dos céus, Jesus Cristo. E ele mudou vidas com o nome do Senhor. Dentre estas vidas está a vida desta família que está falando, eu e minha esposa, pode ter certeza. E de tantos outros pastores que nós conhecemos, amigos, que também mudaram a vida por causa deste homem. Luizão, mas para os íntimos, Luizão, mas também pastor e doutor Luiz Nunes. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Acompanhe, Senhor, agora a família enlutada, a família Nunes, a irmã Lia, que é a esposa, agora está viúva. Pastor Luiz Nunes cuidou muito dela, da debilidade que ela estava tendo. Abençoe também o seu filho, o pastor Leonardo Nunes, diretor do seminário. Grande responsabilidade que ele tem em dirigir aos pastores. E abençoe também, Senhor, para que nesta hora de aflição, de tristeza, ele possa ter o conforto e o consolo do Senhor, o conforto e o consolo dos amigos, queridos, alunos também, e também que ele tenha sabedoria e força dos céus para confortar e consolar sua mãezinha. Nos dê a tua paz, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém.